Quando é tempo de tosquia, já clareia o dia com outro sabor. Quando é tempo de tosquia, já clareia o dia com outro sabor. As tesouras cortam em um só compasso, enrijecendo o braço do esquilador. As tesouras cortam em um só compasso, enrijecendo o braço do esquilador. Um descascarreia, outro já maneia e vai levantando para o tosador. Um descascarreia, outro chamaneia e vai levantando para o tosador. Avental de estopa, faixa na cintura e um gole de pura para espantar o calor. Avental de estopa, faixa. Eu sou Jefferson Silveira de Vargas, secretário municipal de Agricultura de Dom Pedrito. Estamos aqui conversando com o produtor Alamir Vieiro, na localidade de Upacaraí, em Dom Pedrito. Nós vamos conversar sobre o sistema de integração com pastoreio de ovinos sobre taipas de arroz submetidas ao preparo de verão. Alamir, quais as vantagens que o senhor, como produtor rural, observa nesse sistema? Bem, Jefferson, a vantagem que eu observo nesse sistema é a seguinte: eu tenho esse rebanho, então eu uso o rebanho como um pouco da minha economia. Assim, eu tenho esse preparo de verão, que eu faço normalmente em janeiro, fevereiro. Aqui nessa área mesmo que estão vendo as ovelhas, foi feito o preparo de solo e posteriormente, depois da germinação do azevém, aí foi colocado as ovelhas. Essas ovelhas foram colocadas aqui em meados de abril e elas pariram aqui dentro desse sistema. Eu acho vantagem pelo seguinte, esses ovinos, prestar atenção, eles estão levando esses azevém, eles estão podando no caso aí, e aí eu antecipo uma dessecação. Então eu costumo dizer que elas são um pouco também as minhas operárias. E enquanto isso que elas estão poupando de secação, elas estão produzindo cordeiro. Então por aí um pouco que é a vantagem que eu vejo no sistema de ovinos na lavoura de arroz. Por que o azevém é utilizado? Quais objetivos é utilizar esse sistema com preparo antecipado com a utilização do azevém? Bom, o azevém, você vê aí que o solo está forrado, né, com azevém, então é uma maneira de proteger o solo. E protegendo o solo, nada melhor do que o azevém nessa época que é inverno. Quer dizer, o preparo foi feito em fevereiro, aí vai se entrar no inverno, então essa cobertura de azevém que é a vantagem com o azevém. E é o que se adapta melhor na nossa região. E aí, como eu falei antes, o que eu tenho para colocar em cima da ovelha? É ovelha. Eu não posso colocar o gado porque eu trabalho com animais pesados, que é vaca de veterinária e é boi. E aí, se é um ano úmido, prejudica um pouco o solo, que aí ele faz um pouco, estraga as taipas. E assim, o que não acontece com a ovelha. A ovelha é um animal mais leve, então ela protege, né? E aí faz as duas coisas. Eu vendo depois o cordeiro. Então é um meio de ganhar dinheiro e juntar as duas coisas, o útil e o agradável. Qual a época que o senhor comercializa os cordeiros? O cordeiro eu comercializo há 3 anos que eu venho comercializando o cordeiro em meados de outubro. Esse ano eu vou tentar, não, é quase certo que eu vou comercializar em setembro, pelas condições climáticas. Que deu para colocar mais cedo, o azevém em fevereiro ele germinou nessa área aqui, então deu para colocar mais cedo e certamente, como está vendo aí, os cordeiros já estão mais apurados, já estão mais desenvolvidos, então certamente que em setembro já vendo os cordeiros. E o preço normalmente que o senhor vem obtendo desses animais, né, entre safras aqui para a nossa região, no mês de setembro, outubro, novembro, ele é superior se o senhor comercializasse em dezembro, janeiro? Com certeza, um cordeiro dessa qualidade, né, que é um animal de qualidade, certamente consegue o melhor preço. Quanto ao manejo dos ovinos na propriedade, a gente
sabe que muitos produtores, muitos ourivicultores, agricultores em geral, têm um certo receio do manejo dos ovinos na propriedade. Qual a estratégia que o senhor usa para esse manejo, que os ovinos não venham atrapalhar outras culturas, como soja, arroz? Bom, hoje eu não vejo mais problema para essa parte de ovinos na interferência de outras áreas. Eu trabalho com cerca elétrica e colocando 2 fios de cerca elétrica não há problema, não tem problema nenhum, o cordeiro não sai, a ovelha não sai. Para mim, eu não vejo problema nisso aí. Está resolvido o problema com a ovelha, até o próprio gato, mas a ovelha está resolvido o problema de cerca elétrica. Com a cerca elétrica está resolvido o problema. Quanto às vantagens para a lavoura de arroz, quais seriam as principais vantagens desse sistema de pastoreio e quando é que o senhor retira as ovelhas para a introdução da cultura do arroz? Bem, uma das vantagens é aquela que eu falei anteriormente, é a própria dessecação. Você vê bem aí, se eu não tivesse a ovelha, essas ovelhas certamente estariam com 40 centímetros de altura. Então, quer dizer, uma dessecação só não poderia ser. Tem que ser sequencial, tem que ser 2 dessecações. Então a vantagem da ovelha é que eu levo a ovelha mais até meados de setembro, agosto, sem dessecar. Aí eu retiro o rebanho, deixo uns dias, aí eu desseco, em agosto desseco, para plantar em setembro. Esse é o objetivo. Alamir, com relação à condição corporal dos ovinos, a gente está observando que os ovinos estão muito bem, as ovelhas estão bem, os cordeiros também. Uma dúvida quanto ao peso desses cordeiros quando forem para o abate tão precocemente, tão rápido, porque existem padrões de peso que o mercado vem procurando atualmente e o senhor vem conseguindo atingir esses padrões? Sim, Jefferson, eu venho atingir, fazem 3 anos que eu venho comercializando cordeiro. E a média dos 3 anos foi 34 quilos. De 34 a 36 quilos, é uma média de 35 quilos nos 3 últimos anos. Esse ano certamente vou atingir um peso maior, porque eles entraram com condições de alimentação melhor e o tempo foi mais seco, então certamente esse ano eu vou ou eu comercializo no mesmo mês do ano passado com mais peso, ou um mês anterior com o mesmo peso. Seria setembro, que a minha previsão é setembro. Senhor Alamir, qual é a época que o senhor inicia esse processo? Esse processo se inicia com o encarneiramento das ovelhas, que é o primeiro passo, depois vai para o preparo do solo, parição, enfim. Qual é a época, o pontapé inicial desse processo? Bem, esse carneiramento foi feito em dezembro, meados de 26, 27 de dezembro, foi colocado o carneiro. Aí esse rebanho ficou no campo nativo, até preparar esses ovelhas, e foi colocado o rebanho aqui para dentro da lavoura, em meados foi abril. Em maio, a partir de 20 de maio começou a nascer os cordeiros. Então os cordeiros nasceram tudo aqui nessa lavoura, tudo aqui dentro, sob taipa aí, sem problema nenhum. Esse foi o grande passo desse ano, em função também da estiagem. Imagina se esse rebanho estivesse em campo nativo, o estado que estaria essas ovelhas e o estado que estaria esses cordeiros. Como foi um ano muito seco, então tu não precisa nem dizer o estado corporal que estava seu rebanho. E vendo como está agora aí, tu sabe, vai sentir diferença. Envidou os pagos numa só parada, 33 de espada, mas perdeu de mão. Nesta vida guapa, vivendo de nhapa, vai voltar os pagos para remoçar. Nesta vida guapa, vivendo de nhapa, vai voltar aos pagos para remoçar. Quem vendeu tesouras da ilusão povoeira, volte pra fronteira para se encontrar. Quem vendeu tesouras da ilusão povoeira, volte pra fronteira para se encontrar. Quando é tempo de tosquia, já clarei o dia com outro sabor.
Quando é tempo de tosquia, já clareia o dia com outro sabor. As tesouras cortam em um só compasso, enrijecendo o braço do esquilador. As tesouras cortam em um só compasso, enrijecendo o braço do esquilador. Esta vida guapa, vivendo de nhapa, vai voltar aos pagos para remoçar. Esta vida guapa, vivendo de nhapa, vai voltar aos pagos para remoçar. Quem vendeu tesouras à ilusão povoeira, volte pra fronteira para se encontrar. Quem vendeu tesouras na ilusão povoeira, volte pra fronteira para se encontrar. Volte pra fronteira para se encontrar. Volte pra fronteira para se encontrar.